Olá, venho aqui apresentar o trabalho acerca do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, de Schumpeter. Em especial, trataremos do primeiro capítulo da obra, que se dá pela doutrina marxista, no qual o autor faz uma revisão, uma abordagem das principais ideias e dos diálogos de Marx. Em especial, trataremos aqui de Marx, o economista. Dentro da seção A Doutrina Marxista, iremos abordar 4 capítulos da obra: Marx, o profeta, Marx, sociólogo, Marx, economista e Marx, professor. Os enfoques de nosso vídeo se dão na pluralidade dos discursos, a habilidade teórica e analítica do autor, o foco sociológico de suas ideias, a parte do economista em si e suas habilidades nessa área e o impacto de seu discurso. Antes de iniciarmos o tratamento sobre a obra em si, trago aqui uma introdução sobre o autor Joseph Alois Schumpeter. Ele nasceu no atual território da República Tcheca, no ano de 1883. Estudou direito em Viena e, depois de se casar, se mudou para o Egito, onde lá se tornara conselheiro de finanças e, posteriormente, iniciou sua carreira como professor na Ucrânia, voltando à Áustria em 1911, e se tornando professor na Graz University. Posteriormente, com o avanço da Segunda Guerra e os temores pela perseguição, ele se mudou para os Estados Unidos, onde lá se tornou professor em Harvard e ficou lá até o final de sua vida. Em seus escritos, ficou famoso por ser um dos fundadores do pensamento evolucionário. E aqui trago uma frase dele: as revoluções tecnológicas reconfiguram o sistema capitalista, mas as próprias revoluções tecnológicas têm uma dinâmica própria, que altera sua velocidade, extensão e impactos. No sistema capitalista, a busca pelo lucro está diretamente associada às buscas por inovações. Iniciando a análise da obra com o primeiro capítulo, Marx, o Profeta, abrimos com a frase: não foi por descuido que se permitiu certa analogia com o mundo da religião, no título desse capítulo. Há mais que analogia. Em certo e importante sentido, o marxismo é uma religião. Na seção, o autor aborda o discurso tanto que religioso presente nas ideias marxistas, destacando o ambiente na sua época, do apogeu da classe burguesa contra o mundo dos trabalhadores sem esperança e marcados pela exploração. Por isso, a notável capacidade de Marx capturar o espírito revolucionário de seus seguidores foi notada pelo autor. E ele destacou como socialismo como a luz no fim do túnel, mesmo que Marx não fosse sentimental. Também aborda a forte relação presente entre a teoria, o discurso e a construção ideológica do autor. Também destaca que os adeptos às ideias marxistas, eles acreditavam que, do que se crê, nada poderá ser derrotado. E assim, chegamos à seguinte frase: realizações puramente científicas, mesmo mais perfeitas que as de Marx, não alcançariam a imortalidade que o autor conseguiu, no sentido histórico, como a dele. Em Marx Sociólogo, o autor traz a caráter de sociologia presente nas ideias marxistas. Como sociólogo, Marx empreendeu sua tarefa como equipamento intelectual que consistia principalmente no completo domínio dos fatos históricos e contemporâneos. Como sociólogo, Marx se identificava como neo-hegeliano, ou seja, ele pegava as ideias, pensamentos de Hegel, utilizava elas como meio para analisar outro enfoque. Marx também argumentava que as ideologias predominantes na sociologia estavam lá presentes para manter a ordem posta, ou seja, fazer a dominação cultural. Além disso, foi um dos precursores da sociologia do trabalho, analisando a alienação dos trabalhadores, de seus costumes, meios de consumo e de sua vida pelo ambiente em o qual trabalhavam. Assim, chegando à conclusão que esses eram vistos como ferramentas, como se fossem uma máquina. Abrindo a seção de Marx, o economista, apresento aqui uma frase de Joseph Schumpeter em seu livro. Abre aspas. Karl Marx foi um profeta. Ele previu, com uma percepção verdadeiramente impressionante, o inevitável processo de decomposição da sociedade capitalista. Marx começa da teoria do valor-trabalho, já elaborada anteriormente tanto por Adam Smith quanto David Ricardo, ambos economistas liberais da escola clássica da economia, respectivamente dos séculos 17 e 18. Marx, já agora no século 19, acaba elaborando a teoria do valor-trabalho para aplicá-la à sua teoria econômica mais tardiamente, que seria elaborada no livro O Capital. Para Marx, o valor econômico de uma mercadoria acaba sendo determinado pela quantidade média de trabalho socialmente necessário para a produzir, incluindo todo o trabalho anterior, ou seja, para produzir assim suas matérias-primas, como máquinas e afins. Tanto Ricardo quanto Smith já haviam elaborado e dissertado sobre a teoria do valor-trabalho. Porém, Marx, em sua obra, acaba expandindo isso para outro nível. O ponto fundamental e de convergência da teoria do valor-trabalho, tanto de Ricardo para Marx, acaba residindo no fato de que o valor de uma mercadoria é proporcional à quantidade de trabalho nela contida, assim considerando o trabalho socialmente necessário. No entanto, Ricardo acaba não explorando profundamente implicações sociológicas dessa teoria. Já Marx
acaba a utilizando justamente para fundamentar sua crítica ao capitalismo, em seu livro O Capital. A teoria do valor funciona melhor sob condições de concorrência perfeita, e na medida em que o trabalho seja o único fator produtivo, como Marx bem descreve no Capital. Esse que é confundido muitas vezes como um livro de crítica pura ao capitalismo, sendo que, na realidade, o Capital está mais para uma análise do sistema econômico vigente na época. E, basicamente, a crítica que Marx faz ao capitalismo acaba ficando implícita e para os capítulos mais tardios do livro. Sendo assim, a teoria de Marx, segundo o autor Schumpeter, acaba se limitando em situações de monopólio e concorrência imperfeita. Além disso, as diferenças naturais nas habilidades dos trabalhadores, como inteligência, força e afins, acabam não sendo bem explicadas com base no trabalho socialmente necessário citado por Marx em suas demais obras. Ambos os autores acabaram enfrentando alguns problemas e desafios para integrar o papel do capital e da renda no processo produtivo. Marx desenvolveu conceitos como capital constante e variável para refinar a análise, enquanto Ricardo acabou permanecendo mais conservador em suas definições. A compreensão de Marx no livro abrange principalmente o processo de acumulação de capital, centralização da produção e sobre as contradições inerentes do sistema capitalista. Segundo Schumpeter, Marx acerta ao identificar tendências de longo prazo no sistema, como a concentração de capital e o papel destrutivo e criativo das crises econômicas. Schumpeter, porém, também acaba criticando o autor por exagerar na inevitabilidade do colapso do capitalismo e por acabar subestimando a capacidade de adaptação e inovação do sistema, especialmente através do empreendedorismo. No século XIX, e principalmente durante a época de Marx, na Inglaterra, onde ele viveu, mas também em seu país de origem, na Alemanha, alguns conceitos como que Schumpeter havia vai trabalhar no futuro, como a inovação tecnológica e a ideia da construção que destrói, ou da destruição criativa e da construção destrutiva, conceitos que Marx, no passado, jamais ousara pensar, e nem mesmo pensou em aplicar em seu sistema e sequer citou no livro, dando mais foco ao próprio capital e questões e fatores de produção mais importantes na visão de Marx como trabalho. Para Marx, é como se não existisse a inovação tecnológica que Schumpeter tanto fala em suas demais obras. Parece que Marx acaba realmente esquecendo, ou se não, mesmo desconsiderando a existência do empreendedorismo ou da ação empreendedora e da destruição ou criação do empreendedor e do papel do empreendedor e do investimento a longo prazo na economia capitalista. Ainda continuando sobre o assunto de Marx economista, vamos falar primeiramente da diferença do valor de uso e do valor de troca, sendo o valor de uso o valor da utilidade marginal do produto em si. Já o valor de troca, aí sim é o valor considerado pela quantidade de horas trabalhadas socialmente para realizar tal produto. Assim, a partir dos valores, nós chegamos nas variáveis do lucro. Para Schumpeter, o lucro ele adivinha dos riscos da especulação, da capacidade empresarial e da eficiência tecnológica e também da utilidade marginal do produto, sendo o valor de uso também para caracterizar os lucros. E a destruição criativa, um conceito criado por Schumpeter, é todos esses fatores combinados e aí sim todos esses fatores gerariam o lucro e o valor. Para Marx, o lucro ele vem da exploração da mais-valia, que é o resultado do trabalho menos o pagamento do trabalho. Com base nos textos de Schumpeter, ele analisa a tendência de acumulação proposta por Marx. E além de analisar, ele também insere algumas outras possibilidades dessa tendência. Primeiramente, Marx analisa que era inevitável a concentração do capital, porque a tecnologia seria usada para substituir o trabalho, reduzindo a massa salarial e aumentando a concentração dos proprietários desse bem. E também, com essa concentração e a redução da massa salarial, teria uma tendência para a redução da taxa de lucro. Porém, Schumpeter ele propunha uma nova alocação dos empregos e das demandas nas sociedades, conforme os meios de produção vão se modificando. Ademais, a concentração
por uma empresa, ela pode ser vista como uma forma dela se proteger de crises devido às suas reservas e também gera espaços para novos investimentos e inovações e também tomadas de riscos, diversificando e expandindo mais ainda a economia ao invés de travá-la, como propunha Marx. A respeito das crises econômicas e dos ciclos econômicos no capitalismo, Schumpeter critica Marx por ele não apresentar nenhuma teoria dos ciclos econômicos, mas Marx reconheceu a existência deles, que consiste que a economia capitalista ela não cresce de forma contínua e uniforme, mas sim de ciclos marcados por expansões em seguida de contrações e depressões. Bom, economistas anteriores postulavam que as crises e depressões eram advindas de efeitos isolados e erros humanos ou falhas de mercado. Porém, para Marx, essas crises eram estruturais e fazem parte do funcionamento do capitalista. No entanto, Schumpeter atribui essas crises ao processo de destruição criativa, aos momentos de destruição criativa onde ocorrem os choques temporários que seriam resolvidos pelas novas adaptações do sistema capitalista. Schumpeter analisa Marx como economista, metodólogo, sociólogo e profeta. Na parte do economista, ele aponta vários erros e critica ele por excesso de simplicidades e falta de congruência nas suas conclusões. No entanto, no que se refere à metodologia, Schumpeter fala que Marx foi inovador e teve uma contribuição muito importante. O fato de usar a história como ferramenta analítica. Essa mistura de história com a teoria econômica marcou uma inovação significativa na economia e influenciou profundamente os estudos subsequentes. No último capítulo da sessão, o autor destaca as características de professor presentes no discurso marxistas. Primeiramente, ele trata da dialética como método de ensino. Marx adotava o método dialético para guiar seus alunos, através de debates sobre as condições sociais, fatos históricos, coisa que nos leva à segunda característica do autor, a contextualização histórica. A instrumentação principal de Marx como sociólogo e nos seus debates era o conhecimento pleno de fatos históricos. Assim, não poderia ser diferente do seu método de ensino. Contextualização histórica estava presente nas aulas marxistas. Marx, ainda como professor, dava um enfoque na classe trabalhadora. A prática educacional de Marx incluía o foco nas condições de trabalho de sua época, que não eram as melhores. Além disso, ele via a educação como meio para conscientizar as pessoas e empoderar os oprimidos. Em suas aulas, Marx desafiava as teorias econômicas clássicas, apresentando-a não como leis universais, mas sim como construções históricas que beneficiavam a classe capitalista. Ademais, via o papel do professor não só como transmissor de ideias, mas sim como catalisador para a ação política. Referências externas. Carlos Latuf é um chargista e ativista político brasileiro, e desde 2019 é chargista do portal Brasil 247, um dos principais portais de comunicação da esquerda do Brasil. Abre aspas. Os detentores do capital estimularão a classe trabalhadora a comprar bens, casas e tecnologia, até que as dívidas se tornem insuportáveis. As dívidas não pagas levarão à falência dos bancos, que então terão que ser estatizados. Essa é a frase da charge de Latuf. Ela explica muito bem como era o pensamento de Marx a respeito do capital e do capitalismo no século XIX. Por fim, trago principais apontamentos e críticas de curiosidades. Como principal apontamento, a gente vê que, apesar da primeira leitura se parecer que o autor só faz críticas acerca do Marx, uma leitura mais madura e lenta, você vê que ele reconhece a importância do Marx, reconhecendo sua capacidade como economista, como visionário, e dá uma verdadeira aula e revisão sobre a doutrina marxista. Como críticas e curiosidades, trazemos aqui que a união dessas ideias reflete na pluralidade do pensamento marxista, como sociólogo, como visionário, como profeta, como economista, como professor. E além disso, vemos que ele serviu de base para muitas outras doutrinas que vieram depois. Além disso, ele também traz aqui no final uma crítica contra o valor de utilidade, falando que o que realmente importa é o valor trabalho. Muito obrigado pela atenção. Trago aqui as referências utilizadas no trabalho, cuja referência principal foi o livro do Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, em especial o capítulo 3, Marx, o Economista, e as demais referências utilizadas para consulta e para outras falas utilizadas no trabalho. Esperamos ter agregado algum conhecimento sobre a obra. Muito obrigado e se inscreva no canal.